Olá, eu me chamo Alexandre, sou professor de Geografia. Seja bem-vindo ao nosso pré-ENEM de cada dia. Hoje nós vamos falar da Geografia dos Transportes. Transportes, a mobilidade pós-revolução industrial. Aí você de casa pode até imaginar, mas por que eu tenho que estudar transportes? Se eu tiver o mínimo de observação no meu dia a dia, né, ao meu redor, eu já conheço, eu já posso saber quais os transportes que existem, né? Eles estão aí o tempo todo na nossa cidade, a gente utiliza os transportes, vê os transportes, usufrui deles o tempo inteiro. Mas por que isso é importante ser estudado na geografia? Porque os transportes, eles são de extrema relevância no contexto da Revolução Industrial e também no contexto da globalização. Milton Santos, que é um grande geógrafo, falava das redes, né? As redes que propiciam, que proporcionam, né, a interação, a diminuição do nosso planeta Terra. Mas não a diminuição no sentido literal, mas a diminuição no sentido de proximidade, né? Hoje em dia a gente sabe de coisas que acontecem do outro lado do mundo no mesmo instante que acontecem, né? Por causa da evolução da comunicação. Mas ao longo do tempo, nós temos um fator que é de extrema relevância também, que é a evolução dos transportes. Aí na sua tela, né, ele mostra justamente aí a mobilidade pós-revolução industrial. No contexto da Revolução Industrial, basicamente na segunda Revolução Industrial, que foram criados aí os automóveis, por exemplo, que os combustíveis fósseis foram aí aderidos à questão dos transportes. Esse mapa, na verdade, essa tabela, ela mostra basicamente aí a evolução dos meios de transporte a partir da Revolução Industrial. Por que isso é importante a gente estudar? O que seria da nossa vida sem os transportes? Será que a gente conseguiria, o nosso direito de ir e vir seria considerado de maneira tão rápida? A gente conseguiria atravessar os oceanos se não fosse a evolução do transporte? Será que as mercadorias das indústrias, né, já que a gente está falando de revolução industrial, será que elas chegariam nas nossas casas se não fosse a revolução dos transportes? Vocês aí, por exemplo, de casa que compram, né, fazem compras à distância em sites aí, compram diversas mercadorias em sites de outros países. Será que se não fosse a evolução dos transportes, vocês conseguiriam ter acesso a esses produtos? A gente sabe que não, né? Justamente por isso, é interessante que a gente pare um pouquinho para pensar a respeito da evolução dos transportes, que cai também nos Enems, que também é de bastante relevância no contexto da globalização, tá? Em termos de transportes, é interessante a gente falar nos principais modais, né? nas principais modalidades de transportes. Nós temos aí na nossa tela os modos e meios de transporte. A gente já conhece, é uma coisa autoexplicativa, né? Mas a gente precisa falar sobre ela. Meios de transporte nós temos basicamente os terrestres, são eles que podem ser rodoviários, ferroviários ou tubulares. Temos os transportes aquáticos, que podem ser marítimos ou fluviais, seja pelo mar ou pelo rio, né? E temos os aéreos, né? Que nós temos aí os aviões no nosso quadradinho, mas existem alguns outros que a gente vai falar sobre eles, né? A gente conhece todos, mas é interessante a gente relembrar sempre, tá? Nosso próximo mapa fala sobre a densidade das redes de transporte no mundo. As cores mais escuras, aí, esse alaranjado mais escuro, a gente percebe que as redes de transporte são mais densas, são mais interligadas, né? E elas podem ser modalidades em alguns países, até intermodais. O que significa intermodais? Significa que um determinado país ou determinados países utilizam mais de um modal de transporte, né? Por exemplo,
Quando a gente fala de transporte marítimo, né, o transporte marítimo, ele chega até as nossas casas? Ou seja, alguém aí já viu um barco, um navio, um transatlântico chegar na porta da nossa casa? De jeito nenhum, não é? Então, quando a gente tem determinadas mercadorias, determinadas concentrações de indústrias que utilizam-se do transporte marítimo, às vezes é necessário que utilizem-se de mais de um modal para que o escoamento da produção dessas indústrias, ou seja, a mercadoria, chegue nas nossas casas ou em quaisquer outros lugares por mais de um meio de transporte. Os navios, por exemplo, eles chegam até os portos, não é? Depois eles podem aí pegar os transportes ferroviários ou os transportes rodoviários para chegarem até o destino, seja as nossas casas ou sejam as indústrias, certo? A gente percebe o quê? Olhando esse mapa, que a densidade de transportes é bem maior aí nas cores escuras, ali na Europa, Estados Unidos, né? Olha ali o nosso mapa da América Latina, ali, América do Sul. Você percebe que as cores mais escuras estão onde? Ali no nosso litoral, não é? Isso diz muito sobre as características do nosso país, do nosso Brasil, que tem um grande litoral e também a concentração de população está mais nesse litoral, ali abarcando as regiões ali do Nordeste, né, o litoral do Nordeste lá em cima, passando pelo Centro-Oeste, passando pelo Sudeste, perdão, onde ficam os nossos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, e chegando ali até o Sul, certo? A gente vê essas características bem claras, né, em termos da densidade de transporte nessas regiões de cores mais escuras do mapa, certo? Vamos falar sobre os tipos? Na verdade, a gente já falou, né? Mas a gente pode dar uma relembrada. Transportes terrestres. Nós temos aí o transporte rodoviário, que são os caminhões, os carros, né, as bicicletas. Nós temos o transporte ferroviário, que aí representado por esse trem. Temos também os trens-balas e os transportes tubulares, também chamados de dutoviários. O que é que a gente precisa saber geograficamente em relação a isso? Cada país possui um ou mais de modais de transporte. E essa escolha de modais de transporte, ela não é feita de qualquer maneira. Alguns fatores são utilizados, são relevantes para que um determinado país escolha utilizar determinados transportes. Por exemplo, nosso Brasil, mais de 70% das cargas brasileiras, dos produtos das indústrias brasileiras, são transportados pelo transporte rodoviário. Nós só temos transportes rodoviários? Não, nós temos outros, mas o transporte de maior evidência é o transporte rodoviário. O que é que significa isso? Que as cargas, os produtos chegam nas nossas casas, chegam nas indústrias, chegam no comércio através dos caminhões, das carretas, né? Isso foi escolhido à toa? De jeito nenhum, porque o nosso país é um país extremamente grande, continental, né? São quase 9 milhões de quilômetros quadrados de território. Então, além de ter um relevo bastante acidentado, diversificado, né? Se você pegar um mapa de relevo do Brasil, por exemplo, você vai perceber que ele possui uma infinidade, né? Uma pluralidade de tipos de relevos, né? De planaltos, de planícies, de depressões. Então, alguns tipos de transportes não são viáveis para determinados locais, né? Como a gente pode notar, o Brasil ele é um país plural, não só no quesito de população, mas também no quesito físico, né? No quesito geográfico. Já a Europa, por exemplo, também possui um relevo mais diversificado, mas porém ela consegue, né, a maioria dos países da Europa possuem grandes índices de investimento no transporte ferroviário, nos trens-balas. Por quê? Porque a questão do relevo, a questão populacional, as questões de investimento mesmo, de investimento financeiro, são mais viáveis para esta localidade, tá? Ali o terceiro ponto, o transporte tubular. Pouca gente ouviu falar sobre isso, né? Às vezes a gente nem conhece. Quando a gente fala-se em transporte dutoviário,
Transporte tubular, nós vemos aí na imagem os tubos, né? Esses tubos carregam o que, gente? Carregam petróleo, carregam gás natural. Até mesmo por questões ambientais, a maioria desses tubos ficam por baixo da terra, né, carregando às vezes petróleo para refinarias. Então é interessante a gente perceber que quando a gente fala de transporte, a gente não está falando só de transporte de pessoas, a gente está falando de transporte principalmente de mercadorias e de elementos, né, relacionados à economia dos países, certo? Em termos de transportes aquáticos, nós temos o transporte marítimo e o transporte fluvial. Aí transportes mais antigos, né? A gente remete, por exemplo, às grandes navegações, né? Ali o início do capitalismo mercantil, quando as grandes nações europeias se lançavam ao mar em busca de suas colônias e de suas matérias-primas, né? Esse é um transporte mais antigo, é um transporte que possui que pode levar, por exemplo, no caso dos navios, maior número de cargas, né? É um transporte que não vem de hoje, ele é bastante conhecido, né? Só que, obviamente, nem todo lugar é banhado pelo mar. Então, ele, em países que são mais litorâneos, ali que estão mais próximos ao mar, ele é de mais utilidade. Tá? O transporte fluvial, no Brasil, por exemplo, é bastante utilizado também porque nós temos uma infinidade de bacias hidrográficas, inclusive aqui na nossa Amazônia, a maior de todas, né? A bacia amazônica. Ele serve inclusive também, porque em algumas regiões aqui, de difícil acesso, né, só se chega de barco, por exemplo. Então é um transporte de bastante utilidade. Passamos para os transportes aéreos, né, que são bastante utilizados aí, principalmente no pós-Segunda Guerra. Também o avião, e são transportes caros, digamos assim, os custos são mais avançados. Os custos são mais avançados, eles levam uma carga um tanto menor, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é interessante para a escolha desse modal de transporte em termos econômicos, tá? Já já a gente vai ver a tabelinha relacionada a questões que são mais relevantes em termos de cada um desses transportes, os prós e os contras de cada um, certo? Nós temos aí nas imagens o avião, que a gente sabe o que é, né? É autoexplicativo. Helicópteros, os balões e o Zeppelin. Os Zeppelins, que são pouco falados, eram bastante utilizados, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial para bombardeios, né? Eles possuem esse nome porque foram criados pelo Conde de Zeppelin, justamente nessa época, mas ele também transporta pessoas e cargas, certo? Olha aí a tabelinha que eu falei para vocês. Os tipos de transportes. Uma coisa que é interessante a gente voltar, né? Eu já falei, mas repito aqui. Quando um país escolhe um determinado modal de transporte, ele leva em consideração algumas questões. Falei bastante de relevo, não é? Mas também tem a questão dos custos, né? A questão dos custos financeiros, o tanto de carga que esses transportes podem levar ou não, né? A questão do tamanho do país, etc. Nessa tabelinha, a gente mostra justamente isso, as vantagens e as desvantagens desse tipo de transporte. Transporte aéreo, por exemplo, a gente vê que como vantagem ele é um transporte rápido e está perto dos centros de grande produção. Como desvantagem, ele tem uma menor capacidade de cargas. E o valor dele, como eu disse, ele é um transporte caro, o valor é muito maior. Os aquaviários, né, os navios, o transporte fluvial e marítimo, eles possuem grandes capacidades de carga e um menor custo, porém, menor flexibilidade operacional, a longa distância, né, digamos assim, é um transporte mais lento em questão aí nos centros de grande produção. O ferroviário, né, que são os trens balas, eles possuem uma grande capacidade de carga como vantagem. São pouco poluentes, são adequados a longas distâncias, mas eles possuem uma menor flexibilidade operacional, né? No sentido de que a questão da manutenção também não é muito barata. Já o rodoviário, em termos de vantagem, ele possui uma flexibilidade operacional, é de fácil acesso, leva grandes cargas, como nos caminhões, por exemplo, mas
o grau de poluição é bastante elevado. Aliás, ele leva uma menor capacidade de carga dependendo do tamanho, tá? Quando fala-se em caminhão, a capacidade é maior, mas as carretas e os carros nem sempre levam um grande número de cargas. O grau de poluição, como mostra aí a nossa tabela, ele é bastante elevado, né? Aí a gente já fala dos gases que são emitidos no meio ambiente, metano, dióxido de carbono, né, que afetam aí a nossa camada de ozônio, superaquecimento global, etc, etc. Geografia pura, não é verdade? Vamos exercitar o nosso cérebro. Livro A Prova Enem 1, página 71, questão 2. Olha aí essa imagem dos modais de transporte ao redor do mundo. A questão diz o seguinte: mobilidade é o grande desafio das cidades contemporâneas, em todas as partes do mundo. A opção pelo automóvel, que parecia ser a resposta eficiente do século XX à necessidade de circulação, levou à paralisia do trânsito, com desperdício de tempo e combustível. Olha aí o que a gente acabou de falar, a questão dos combustíveis, que são poluentes. Além dos problemas ambientais de poluição atmosférica e de ocupação de espaço público. No Brasil, a frota de automóveis e motocicletas teve crescimento de até 400% nos últimos 10 anos. O texto acima mostra como a questão da mobilidade é urgente na gestão do espaço público. Ou seja, a questão da mobilidade, né, a questão da escolha dos modais de transporte, aquilo que eu já tinha falado para vocês. E as questões econômicas também. Os programas de acesso aos serviços públicos de transporte. Letra A. Devem controlar a produção e venda da frota de automóveis e motocicletas para diminuir o crescimento vertiginoso dos últimos 10 anos? O que é que a questão está falando? Ela está falando aí da acessibilidade, né, da questão também que é um problema bastante recorrente nas grandes cidades, o número de carros, né, um problema do transporte rodoviário, que é a questão das frotas, dos engarrafamentos, os poluentes, etc. Né? Em termos desse fato, os programas de acesso aos serviços públicos de transporte devem controlar a produção e venda de frotas de automóveis. Você acha que isso é viável? Letra B. Eles devem privilegiar os investimentos em transportes coletivos integrados de qualidade e não poluentes? Letra C. Devem planejar uma reurbanização, como no começo do século XX, para a abertura de grandes avenidas? D. Devem buscar soluções para o uso racional do automóvel, implantando políticas como rodízios e pedágios urbanos. Isso até já acontece, né? Em algumas grandes cidades existem aí os rodízios de automóveis, né? Cada dia um determinado número de placa sai, é possível rodar pela cidade. Isso até já acontece em São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo. Letra E. Devem associar-se a projetos de empresas a fim de desenvolver novas tecnologias de automóveis e motocicletas sustentáveis. Isso seria até interessante, né? Tecnologias de transportes mais sustentáveis. Mas a nossa questão ali, ela está enfocando na questão da mobilidade, não é? O quanto o transporte rodoviário ele causa determinados problemas de engarrafamento, né, e poluição. Então, a nossa resposta relacionada a esse contexto, eles devem basicamente privilegiar os investimentos em transportes coletivos integrados de qualidade e não poluentes. Isso acontece muito nos países mais desenvolvidos, por exemplo, onde o transporte público é mais avançado. As pessoas deixam seus carros em casa, por exemplo, para utilizar o transporte público. Será que o Brasil viverá essa realidade um dia? Quem sabe, né? Então, o nosso gabarito seria, no caso, em relação a esse contexto, a letra B. Certinho? Por hoje é isso. Espero que o nosso tempo tenha sido proveitoso. Estudem, acessem as nossas plataformas. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.